De Deus conosco. Rapaz, ele vai trazer aqui, ó. Eu falei, o Klinger tá novo ainda, ele aguenta, deixa ele ficar em pé, Lelei. Mas o Wesley é gente fina demais, mané, deixou você sentado. Falei, então eu vou ter que sentar também. Galera, esse daqui é o Klinger, tá apresentando aí você que está em casa, nos assistindo. Ele vai estar falando conosco um pouquinho dessa geração aí, das implicações, né, que existem, conhecer um pouquinho. Eu acho que se nós conhecermos essa geração atual, essa geração denominada de geração Y, fica mais fácil, né, da gente até evangelizar, não sei, ter estratégias, cuidar, saber orientar, enfim, é isso aí. Vou te passar a palavra, tá contigo, meu querido. Não adianta de nada me colocar sentado, que eu não vou conseguir ficar sentado um tempo. Gente, boa noite. Muito bom, uma honra estar aqui para poder falar com vocês. Estou sendo já muito abençoado com esse culto, com tudo que está acontecendo aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre a geração Y, que é a nossa geração, quem nasceu depois de 85. Levanta a mão. Até o ano 2000, de 85 até 2000. Então, você é geração Y. Então, você faz parte dessa geração. Então, você vai se conhecer um pouquinho melhor também, né? A gente está com uma projeção aí, nos slides que eu trouxe, para a gente trabalhar um pouquinho sobre como trabalhar, como conhecer a geração Y e como alcançá-la. Eu vou falar um pouquinho aqui, primeiro, sobre isso, e esse foi o meu trabalho da minha monografia. Eu sou formado em teologia pela Unigran Rio, e esse foi o tema da minha monografia, alcançando a geração Y, como que a igreja deve trabalhar para poder evangelizar e alcançar a nossa geração. E eu vou falar um pouquinho agora só sobre descrever a geração Y, chegar até ela, e foi o primeiro capítulo da minha monografia. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre isso, e porque eu quero deixar um espaço legal para a gente poder fazer perguntas, a gente debater. Eu adoro polêmicas. Então, se você tiver alguma dúvida aí, vamos falar, vamos discutir, vamos... Eu sou batista, né, gente? Então, batista gosta de conversar, gosta de resolver as coisas em assembleia, essas coisas todas. Eu sou da primeira igreja batista universitária, que fica lá em Duque de Caxias. Trabalho no Ministério de Jovens, o Ministério One Up. Quem conhece aquele cogumelo verde do Mário? Lembra? Aquele cogumelo verdinho, One Up? Então, ele dava vida para o Mário, certo? O Ministério One Up tem o objetivo de levar a vida plena, a vida completa em Jesus, lá em João 10:10, que fala: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, o nosso Ministério de Jovens trabalha com esse foco, levar a vida plena. Um ministério só feito com uma galera bem maluca, né? Depois podem estar curtindo a nossa página lá no Facebook, tudo mais, para conhecer as nossas maluquices. Então, para a gente começar falando sobre essa questão, eu quero começar com uma frase de um dos maiores pedagogos, até que foi um pouquinho criticado nessas manifestações que estavam aí. Não sei se já vai aparecer aqui. Pode passar o slide? Isso. Jean Piaget, ele estava no meio, né, quando estavam criticando Paulo Freire, né, essas coisas, também estavam criticando Jean Piaget. E ele tem uma frase que é muito interessante. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que elas se propõem. O que a elas se propõem. Eu vejo essa frase e vejo que se encaixa muito com a nossa geração. A nossa geração, ela é muito crítica, ela não aceita muito das coisas que as outras gerações já passaram. A gente vai trabalhar um pouquinho aí. Mas como a gente tem que trabalhar na Bíblia, uma das primeiras coisas que eu me perguntei quando a gente foi falar sobre essa questão de geração Y é se a Bíblia trabalha sobre gerações. E em Lucas, capítulo 7, versículo 31, Jesus está falando: Aqui posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com que se parecem. Então é interessante porque Jesus analisou a geração da sua época. Jesus, ele queria saber
como é que eu posso pesquisar? Como é que eu vou poder comparar esses homens dessa geração? Então, a partir disso eu percebi, se Jesus ele gostava de pesquisar, de conhecer, de saber como é que poderia ser comparado à geração da época dele, eu também vou fazer isso com a minha. Só que, por incrível que pareça, para a gente começar a falar sobre geração, a gente não pode começar falando diretamente da nossa geração Y. A gente tem que falar das outras gerações. E para isso, tem uma frase que eu acredito que todo mundo já ouviu. Todo mundo. Se você é pai, você já pode ter dito alguma vez para os seus filhos. Se você, com certeza a maioria que é filho, já deve ter ouvido seus pais. A frase é a seguinte, pode passar aí. Eu quero que o meu filho tenha aquilo que eu não tive. Quem já ouviu seu pai ou sua mãe falando isso? Levanta sua mão. Eu quero que o meu filho tenha aquilo que eu não tive. Qualquer pai ou mãe do mundo já falou isso. É o amor do pai, ele quer que você não passe pelas dificuldades que ele passou. Ele quer que você tenha aquilo que ele não teve. Por exemplo, minha mãe uma vez me deu uma bicicleta, e ela falou, eu nunca pude ter uma bicicleta. Então, filho, eu quero que você tenha a bicicleta agora. E isso é muito importante. Então, grave isso. Eu quero que o meu filho tenha aquilo que eu não tive, porque isso é uma chave importantíssima para a gente poder entender as gerações. Para começar, a gente tem que ir para a época das guerras, lá no início do século XX, e falar sobre a primeira geração que foi estudada, porque estudar gerações é uma questão da sociologia, e isso começou a partir do início do século XX, o estudo das gerações. Então, a gente vai começar a falar primeiro sobre a geração perdida, pode passar o slide aí? Vai passando. A gente vai uma tabela aí, a geração perdida ou tradicionais. Pode parar aí. Pode parar aí. Isso. Primeira geração, a geração dos tradicionais ou geração perdida. Ela vai até o período de 1945, que é o final da Segunda Guerra. E o grande anseio dessa geração era sobreviver. Porque tenta imaginar o que essa geração passou. Essa geração viveu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise na economia em Nova York. Então, estava tudo ruindo. Estava acontecendo um maior caos. Então, estava acontecendo a grande ansiedade, o grande anseio, a grande preocupação dessa geração era que ela pudesse sobreviver. Faltava comida, faltava condições básicas. Então, uma geração que milhões morreram com as guerras. Então, tenta imaginar que aquela geração sempre teve grandes problemas. E vamos lembrar da frase? Eu quero que meu filho tenha aquilo que eu não. Então, se eu passo por grandes problemas, dificuldades financeiras, crises em meio à guerra, se eu tenho uma situação muito instável, eu quero passar para o meu filho que ele tenha uma vida estável. Eu quero que ele tenha estabilidade, uma coisa que eu não tive. E aí vem a segunda geração que a gente vai falar agora, é a geração Baby Boomers. Bebês da bomba, né? Ou explosão de bebês. Porque acaba a guerra, muitos soldados voltam, aí o soldado volta da guerra, né? Está mó tempão sem ver a mulher, né? Então aí acontece que em um ano muito bebê acaba nascendo, né? Nessa parada, né? Então, são chamados filhos da bomba. Todo mundo começa a nascer a partir da Segunda Guerra Mundial. Pode passar. Vai passando até preencher. Essa geração ela vai de 1945 até 1965. 64 eu coloco ali. Né? Eu coloco uma data, eu estou trazendo para o Brasil, tá, gente? Nos Estados Unidos eles colocam algumas datas diferentes. E eu quero colocar essa data porque eu uso um marco histórico. Então, a partir de 1946, terminou a Segunda Guerra Mundial, começa a ter essa geração, a chamada Baby Boomers, e eles têm como anseios uma questão de estabilidade. Eles têm que viver uma vida estável, porque os anos anteriores foi instabilidade para tudo quanto é tipo. Os pais deles viveram isso.
Então, os pais estão ensinando, filho, ó, buscar uma carreira estável, cuidado porque a gente não sabe quando vai ter a próxima guerra, estava começando aquela questão da Guerra Fria, então vamos procurar, vamos ver o que podemos fazer. E aí vem, qual era, naquela época, não tinha concurso público, qual era a principal carreira que lhe garantia uma vida estável? Carreira militar. Era a carreira militar. Então, muitos dos que começam a nascer vão para a carreira militar, e se a gente percebe, vão ser os que vão estar como oficiais, como soldados, durante o regime da ditadura militar aqui no Brasil. Então, é muito importante que a gente consiga entender isso. Os pais começam a ensinar, filho, tem aquilo que eu não tive, você precisa ter estabilidade, você precisa ter um crescimento, você precisa garantir que você vai ter dinheiro, você vai ter comida, você vai poder crescer. E naquela época, a única área que conseguia dar isso como garantia era a carreira militar. Então, aqueles que nascem nessa época e começam a ouvir isso, em 64, são os soldados e oficiais que estão tomando o poder na ditadura militar. A gente começa a ter um pouquinho de noção em relação a isso. Então, eles começam a verificar tudo, eles perceberam que necessitavam de dar uma continuidade. Continuidade àquilo que os pais deles começaram a fazer após a Segunda Guerra. Começaram a querer ajeitar as coisas, começaram a ter um plano de carreira. O Brasil era começado a ser visto como o país do futuro nessa época. Existe um grande crescimento ao final da ditadura Vargas, começa a ter a democratização do Brasil. Tudo isso vai acontecendo e com uma grande expectativa o Brasil começa a crescer, a economia do Brasil começa a crescer na época, grandes coisas começam a acontecer, então existe uma grande esperança, uma grande expectativa no nosso país. E os pais estão ensinando para esses filhos que estão nascendo nessa época, olha, procure estabilidade, continue fazendo aquilo que estamos fazendo, olha como o Brasil está melhorando. Então, eles vão crescendo com isso. E eles chegam ao poder, essa geração começa a tomar o controle, tanto na área política, tanto na área econômica, quanto nas igrejas, a partir de 1964, quando já são de adultos, e aí quando eles começam a ter filhos. E aí a gente chama a próxima geração, pode passar, que é a chamada geração X, que é de 1965 até 1984. E essa geração é bem complicada porque é a geração que nasce durante o período da ditadura militar no Brasil. É uma geração que vê os seus pais no controle no país, ou até mesmo que se vêem contra o controle que está no país, no presente momento. Então começa a ouvir muitas coisas dos seus pais, eles que estão no poder, que nessa época é tudo preto no branco mesmo, tem que seguir a linha, senão você é um subversivo, você está fora do poder, você vai sofrer sanções por isso. Tem uma charge que está se colocando muito aí, né? Quem é a voz daqueles que estão pedindo a volta da intervenção militar, não lembram dessa época. São aqueles que nasceram antes. Quem nasceu de 46 a 64 pede com certeza a volta da ditadura militar. Mas e quem está pedindo a volta da ditadura agora não consegue entender a profundidade e o malefício que isso fez no nosso país. Então, falta um pouquinho de aula de história, de conhecimento para essas pessoas. Durante esse período, quem começa a crescer, tenta imaginar, todo adolescente é questionador, certo? Você faz muitas perguntas, certo? Você, na sua época de adolescente, você sempre questionou, por que disso? Por que daquilo? Isso não pode ser um pouquinho do meu jeito? E nessa época, não. Tem que ser assim, porque é assim que tem que ser. Então essa geração começa a ser revoltada, porque ela busca por liberdade. E a liberdade lhe você é evitada. Você não tem liberdade de pensar diferente, você não pode ser diferente, você não pode ter barba, não pode ter cabelo comprido, senão você, meu amigo, você estaria lascado, cara. Você estaria lascado nessa época. Então existe toda essa mobilização de que, olha, tem que ser assim. E você não pode pensar diferente. Se você pensar diferente, você está fora do contexto, você está correndo um sério risco. Muita gente foge do país
por causa da perseguição, porque pensa diferente. Então, essa geração, quem nasce nessa época, começa a querer buscar o anseio da liberdade, mas essa liberdade é evitada. Então, tu vê os anseios, liberdade, mudança, busca por um ideal, buscar querer ser sempre jovem. Então, essa geração quer isso. Nasce numa época querendo ter o direito de pensar diferente e isso lhe é evitado. E aí a gente vê todos esses eventos, né? A ditadura e a questão da TV. Se a gente começa a pensar em família, antes da geração X, antes de 65, o grande evento da família era o jantar. A família tinha que jantar junto ao redor da mesa, né? E aos finais de semana juntava toda a parentada toda e era toda aquela coisa. A família tinha que estar junto ao redor da mesa. A partir de 64 começa a ter a popularização da TV. A TV começa a ser algo um pouco mais acessível às pessoas. Então o evento da família é assistir TV junta. Então nessa época, o importante é você sentar com a sua família e ver a novela, ver o jornal, começar a ver o time, o jogo do futebol. Então, nessa época, a TV começa a ser o grande ponto de entretenimento das pessoas. E lembre-se, todo pai fala para o seu filho, eu quero que você tenha aquilo que eu não. E aí, essas pessoas que crescem nessa geração, que têm uma liberdade que lhe é evitada, quando eles têm filho, o que eles vão dar para os filhos? Liberdade total. E aí vem a nossa geração. A geração Y. Passa aí. Geração Y nasce em 1985 até o ano 2000. A última geração do século XX. E aí vem os seus anseios, satisfação, liberdade extrema e contatos. Isso é um marco revolucionário na nossa geração. Porque a nossa geração foi ensinar o seguinte: filho, olha só, eu não pude ter isso, eu não pude ter liberdade, então vai. Você quer ter tatuagem? Faça tatuagem. Se você quer ter cabelo comprido, tenha cabelo comprido. Se você quer namorar mais de um, pode namorar mais de um. Se você quer ser gay, pode ser gay. Então, essa foi a mentalidade que foi passada para a nossa geração a partir que ela nasceu. Porque os pais foram totalmente evitados disso. E lembre-se, a gente está falando de um contexto de Brasil. Está trabalhando na questão do Brasil. Na igreja, quem vive dentro da igreja pode viver, quem nasceu dentro da igreja acaba tendo parâmetros diferentes disso. Alguns, nem todos. Mas, como estamos trabalhando na questão de Brasil, é interessante viver isso. Por que hoje a gente consegue ver uma grande massa de gays, de homossexuais vivendo? Porque os seus pais já tinham esse desejo. Não é porque eles surgiu agora, ou porque a TV está mais forte agora, tudo mais. Gente, o homossexualismo existe desde da saída do Éden. Desde a saída do Éden já existe homossexualismo. Então, hoje, os pais dão a liberdade dos filhos terem. E na nossa geração nasceu com essa liberdade. Olha, você quer ser? Então vai, o importante é que eu te amo, meu filho. Importante é porque o meu pai, quando eu quis ser diferente, o meu pai não me deixou. Olha os traumas do pessoal das gerações anteriores. Eu queria ser assim, o meu pai não me deixou. Eu queria ter liberdade de escolher minha carreira, qual seria minha profissão, o meu pai não quis. Eu queria ter liberdade de saber com quem eu poderia me casar, meus pais não me deixaram. Então essa geração cresce com uma liberdade total. E com essa liberdade total, a gente acaba levando para a libertinagem. Isso acaba sendo uma das consequências da nossa geração. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas existem coisas que revolucionaram a nossa geração, que foi a massificação do computador, a internet e o videogame. A gente não tem noção de como isso influenciou e mudou o nosso mundo. Porque o computador já existia na época de 50. A internet, na década de 60, já existia. O Pentágono já usava a internet para se comunicar durante a guerra do Vietnã. Então, tudo isso já existia, mas quando houve a massificação, começou a chegar ao povo, a gente lembra do nosso Windows 95? Todo mundo teve um Windows 95. Quem teve um Atari aí, o pessoal mais velho, teve um Atari, aí teve um Mega Drive, Master System.
vocês souberam ter infância? Quem jogou fliperama no bar, assim, aí, ó, você sabe? E isso mudou muito a nossa vida. A gente não tem noção de como isso muda. Por exemplo, você tem noção porque seu pai ou sua mãe reclama dizendo que você não consegue, não entende, porque você consegue estudar ouvindo música e com o notebook na frente, no WhatsApp, no celular? Você conversa com a pessoa no WhatsApp, ouvindo música, com um livro, estudando e com o notebook aqui conversando no Facebook. Você faz tudo isso ao mesmo tempo. Aí seu pai e sua mãe chegam, meu filho, você não está estudando nada, como é que você consegue estudar fazendo isso? Aí eu sempre digo, pega o controle e vai jogar um Call of Duty online. Joga o PlayStation aqui. Quero ver se você consegue jogar, prestar atenção no controle, na TV, ouvindo a pessoa conversando contigo. O videogame nos deu a possibilidade de a gente ser multitarefal. A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso porque crescemos com essa revolução tecnológica. Computador, o videogame nos ensinou isso. A dificuldade das outras gerações que não conseguem ter essa mesma facilidade com a tecnologia que nós temos, é muito por causa disso. Nós crescemos com isso. Crescemos com essas questões tecnológicas já nos envolvendo. Então, a gente é uma geração que é muito apta a mudanças. Porque é simples. Quem lembra de fazer prova com cheirando a álcool? Aquela prova vinha azul. A prova vinha azul por causa do mimeógrafo. O mimeógrafo era o que rodava e saía a prova. A gente fez prova cheirando a álcool. Hoje, escaneia, tira foto, pega a cola no WhatsApp. Isso aí está acessível a todo mundo. A gente vive uma fase de transição. Então foi muito fácil. Você consegue sair do Android, vai para a Apple, depois do Apple volta para o Android, porque está caro demais, não dá para comprar um outro iPhone. Então a gente é apto a mudanças muito facilmente. Nós conseguimos nos mudar o nosso jeito, com características muito mais tranquilamente. Quando tem a geração X, a geração dos nossos pais, muitos pais aqui, é uma geração que inicia as tribos urbanas. Aí começa a ter aquela coisa que muita gente fala, como evangelizar tribos urbanas. Aí tem os roqueiros, os metaleiros, essa coisa toda. Hoje a gente não é muito apegado à tribo. A geração Y não se apega à tribo, porque você pode ter passado por isso. Eu já fui roqueiro, tinha um cavanhaque aqui, o cabelo vinha no ombro. Depois eu fui para o hip hop, aí eu comecei a andar de calça larga, de boné de abarreta. Hoje, essa coisa da teologia, né, tudo mais, de estudar, hoje eu estou mais para a bossa nova, estou mais por uma coisa mais requintada. Andei com amigos que viviam mais nessa, então gosto de ouvir um João Alexandre, um Estênio Márcio, o pessoal da bossa nova, gospel, essa coisa toda. Então, a gente muda. A gente não se apega a um estilo. Possivelmente você já passou por isso. Você gostava de um estilo musical, de um estilo de grupo. Hoje você está vendo de uma forma totalmente diferente. E isso é uma coisa inaceitável, porque se você começasse como roqueiro, você tinha que ser roqueiro para sempre. E se você encontrasse com alguém de outra tribo, o negócio ia dar ruim. Hoje não. Hoje existem esses contatos, porque as redes sociais nos possibilitaram isso. Quanto mais contatos eu tenho, mais pessoas eu conheço, mais conhecimento eu posso adquirir. Porque a gente aprendeu que a gente não precisa decorar tudo. Por que eu preciso decorar tudo se todo o meu conhecimento está na palma da minha mão? O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, o Google sabe por mim. Basta eu saber pesquisar. Então, o que eu não sei, é simples. Vamos lá, Google, me diga aí, o que é isto? Então, isso muda muitas coisas. Meu pai estudou numa época onde ele tinha que saber decorado toda a questão dos verbos, lembra? Passado, presente, futuro do subjuntivo, futuro do indicativo, e saber eu, nós, olha, essa coisa toda. Meu pai tinha que saber os países, a bandeira do país, a capital e a moeda daquele país. Aí pegava a aula de geografia dele, botava o mapa da Europa e dizia que país é esse, qual é a capital, qual é a moeda.
é a forma de ensino. Hoje, para que a gente precisa saber disso, se o conhecimento está todo na nossa mão? Biblioteca, naquela época, era raríssimo. Poder estudar, ler alguma coisa era complicado. Hoje, o que a gente pode ler através da internet? O conhecimento que está ao nosso alcance. A gente acaba se tornando muito superficial, porque eu não preciso conhecer muita coisa. Eu preciso saber achar a resposta daquilo. Então, eu posso saber de muita coisa, mas não ser profundo em todas elas. Porque para se aprofundar, basta saber pesquisar. Então, tem toda essa questão. Pode passar o outro slide aí, que fala mais sobre nossas características. Aquelas características da geração Y. Polivalente, já falei, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, facilidade em mudar, somos superficiais, somos imediatistas por causa disso, que é dessa facilidade com a internet. Hoje, você tem internet banda larga. Volta para a internet de escada para ver o sofrimento que vai ser. Volta. Lembra daquela época da América Online? Aquela coisa desesperadora que você ficava lá 2 minutos parado, esperando, torcendo, vai, conecta. 37 kbpm, kbps, acho que eu toquei. Agora, pô, você tem se você tiver 1 mega de velocidade, você está numa sofrência. Caraca, você está lendo, não está conseguindo baixar o vídeo direito. Então, nós nos tornamos imediatistas, queremos a resposta na hora. Se a gente chegar para o pastor, eu estou com umas dúvidas aqui, não sei o que Deus quer para a minha vida, tudo mais, o pastor, tá bom, eu vou orar, depois a gente conversa. Nossa, que crise. Que crise, porque a gente quer que o pastor dê a resposta na hora, assim, Senhor, fala, Deus, agora! Aí Deus tem que, é aquela coisa, né, o WhatsApp, a pessoa deu o azulzinho lá, né, da confirmação que a pessoa leu, se a pessoa não respondeu, você entra em crise. Você entra em crise, porque a pessoa não te respondeu. Ela viu que ela leu e não te respondeu, então você entra em crise. Porque nós nos tornamos imediatistas, queremos as respostas na hora, tem que ser assim, 1, 2, 1, 2. Somos altamente sociáveis, nós queremos conhecer todo mundo. Você adiciona, muitas vezes você é aquela pessoa que adiciona alguém no Facebook sem conhecer. Está adicionando, não sei quem é, mas vou lá, aceito. Acontece isso muito comigo, eu prego nos lugares, né? Aí alguém vai e me adiciona no Facebook, eu não sei quem é, mas estou lá aceitando. E se conversar comigo, converso na boa. Oi, Clínio, tudo bom? Fala aí, beleza, quem é você? Você é de onde? Me conhece de onde? Pô, vamos bater um papo aqui. Somos altamente sociáveis, a gente, por causa daquela questão de redes sociais, a gente pode encontrar em algum lugar, a gente começa a bater papo com alguém. Muitas das vezes a gente não consegue ser muito isolado, até quando a gente está num ônibus, assim, indo para o trabalho, você chega, encosta, dá aquele soninho, né? Você para, dá aquela vontade de virar para a pessoa do lado. Pô, e esse trânsito, né? É difícil. Você tem vontade de querer conversar com alguém, de falar com alguém. Se tiver sem crédito no celular, nossa, é um desespero. Porque senão, se você tiver, você está lá no celular, conversando com alguém. Estou conversando, estou falando com minha namorada. Mas não, se você não tiver, já era. Você tem que conversar com alguém, você tem que falar. Você tem que, amiga, estou aqui indo para o trabalho. Estou voltando. Outro dia, minha namorada me ligou. Oi, amor, tudo bom? Tá onde, amor? Estou voltando do trabalho, 10h30 da noite. Estou voltando da faculdade. Amor, você está no ônibus? Tô. O seu celular, meu celular dela é branco com uma capa rosa. Ela volta do centro do Rio, 10h30 da noite. Amor, desliga isso. Quando chegar em casa, me liga, tá? Não fica mostrando para todo mundo que você tem celular, não. Pode ter alguém querendo te assaltar, né? Então, guarda isso. Mas essa coisa, a gente precisa conversar com alguém. Ela já falou, oi, amor, vamos conversar aqui até chegar em Caxias. Não dá. Uma questão de segurança é melhor não. Então, a gente é altamente social, somos colaborativos, nossa geração trabalha muito com questões ambientais, questões sociais, ONGs, isso é uma característica nossa. Somos muito seguros, nós gostamos, a gente acha que a gente consegue. Não,
Joga que eu vou matar no peito, botar no pé e vou fazer o gol. Manda para mim que eu consigo. A gente confia muito na nossa competência de que vamos resolver as coisas, né? É tipo, muitas das vezes o cara chega na Foz do Iguaçu e fala, acho que consigo dar um jeito de tubular essa água toda para levar lá para São Paulo. Então, a gente acha que a gente tem essa capacidade toda, somos muito seguros. Mas nós temos uma baixa resiliência. Baixa resiliência é você, quando começa a ter problemas, quando começa a ter dificuldade, você já desiste. Porque existe tanta opção no nosso meio, na nossa vida, que se eu estou aqui e vem alguma coisa que me desanima, que me faz desistir, eu mudo. Eu tenho outras opções. Então isso acontece muito. Se você leva uma bronca de um pastor, vou para outra igreja. Esse pastor não foi com a minha cara. Eu não gostei muito da música daquela igreja. Eu vou para uma outra igreja. Então, isso acontece muito. Somos hedonistas, buscamos muito o nosso próprio prazer. E a geração Y brasileira é a mais hedonista do mundo. Queremos muito prazer pessoal. Buscamos isso. Isso a gente consegue ver. Somos muito consumistas. A gente cresceu numa época em que, graças a Deus, houve o Plano Real, houve um acesso melhor à nossa economia, no mundo. Então, tá lá, crédito à vontade, tu chegava no banco, né? Hoje já está mais complicado. Mas tu chegava no banco e pedia crédito lá, crédito universitário, tu pode correr atrás e comprar um monte de coisa, aí vem cartão de crédito e você tem problemas. Muita gente que eu conheço, muitos jovens que eu conheço, tem problema com cartão de crédito. Porque somos consumistas. Queremos comprar as coisas sem ter dinheiro. Somos carentes, precisamos de atenção, precisamos de pessoas todo o tempo nos ouvindo. Somos muito céticos em algumas coisas, não acreditamos muito na questão religiosa, principalmente. A geração Y brasileira é muito cética. Para ter sua religiosidade, ela mistura muita coisa. É um pouquinho de cristianismo, um pouquinho de candomblé, um pouquinho de espiritismo. Isso vai se fazendo até ter uma religiosidade, mas ainda assim é muito cética, não acredita na igreja. Somos informais. A informalidade é a nossa cara. A gente quer essa coisa de poder fazer um culto, cantar de bermuda aqui, é uma coisa que algum tempo atrás era inadmissível. Não se poderia pensar fazer um culto de bermuda na igreja. Mas nós somos informais, muitas das vezes a gente trabalha assim, a gente trabalha usando bermuda, chinelo, dependendo do seu local de trabalho, você tem essa formalidade, você acredita, eu estou na casa do pai, então se eu estou na casa do pai, eu vou estar do jeito que eu gosto de estar com meu pai. Otimistas, somos otimistas porque sempre temos a esperança de que vamos melhorar. Existe um projeto, Sonho Brasileiro, que é uma pesquisa feita com jovens de 18 a 24 anos, que saiu em 2012. Essa pesquisa fala que 85% dos jovens creem que o Brasil vai ser melhor nos próximos 5 anos do que estavam agora. Eu só não contava com a reeleição da Dilma. Tá difícil, mas a gente tem que ser otimista de que pode melhorar. Pode melhorar. Somos emocionais, gostamos muito da questão emocional, não somos, apesar de sermos céticos, nós gostamos de sentir as coisas. Somente uma questão pura e simples racional não nos explica, a gente tem que sentir algo para que a gente possa viver, e somos maioria. A geração Y é a maioria no Brasil. A maior faixa etária existente no Brasil hoje é a geração Y. Bem, gente, isso são algumas características, algumas coisas da nossa geração, e aí, para a gente poder bater um papo, falar, questionar, se tiver dúvidas sobre isso, para a gente poder falar sobre a nossa geração, está aí com vocês. Antes de mais nada, não tem como mexer um pouquinho naquela data ali? Não pode fazer isso, não? Eu sou de 83, a galera até 84 já é de uma geração mais antiga. Por causa de um aninho ali, eu caí para a geração X. Vou te fazer a pergunta que na verdade não é Você minha. é um X com ascendência em Y, né? Vamos botar assim. Eu sou um X. É um X com ascendência em Y, fica assim. Então tá bom.
Eu tenho aqui uma pergunta da Ayade, do Ceará. Ela está perguntando o seguinte: a geração Y e a geração Z, você não falou nada de Z, mas ela incluiu aqui, existe essa... Sim, a Z existe aos que já nasceram a partir de 2000, né? Alguns estão chamando de geração Apple, por causa de toda essa influência da Apple nessa geração. Mas é muito difícil a gente dizer agora quais são suas características, quais são... Está em transição ainda. Porque estão com 15 anos agora. Os mais velhos estão com 15 anos. Então está difícil ainda a gente começar a perceber algumas coisas. Os primeiros estudos sobre essa geração vão começar a partir de agora. Agora a gente vai começar a perceber quais são as suas influências, que a gente está vendo agora toda a formação, né, desses adolescentes, o que eles receberam de informação quando criança, o que eles estão recebendo de informação agora como adolescentes. Então, quando eles começarem a chegar aos 18 anos, é que a gente vai ter uma formação estruturada. E o que eles vão querer da vida. Então, a partir disso, essa geração é que vai começar a crescer. É uma das minhas ideias, né? Estou fazendo a pós-graduação agora, eu vou fazer um mestrado logo em seguida. O meu mestrado ainda vai ser sobre geração Y, né? Porque quando a nossa geração está realmente tomando o poder, tanto nas empresas, quanto nas igrejas, quanto na vida em família, a nossa geração vai estar começando a se fixar na vida adulta. Mas aí, minha próxima sequência de pesquisa acadêmica vai ser sobre a geração Z. Eu estou esperando crescer um pouco mais, para a gente poder observar, para a gente começar a ver qual é a tendência e qual o direcionamento deles. Uma conclusão mais definida. Exatamente. Então, mas a pergunta é porque ela cita a geração Z, por isso eu perguntei, mas a pergunta dela é: a existência dessas gerações, a Y e a Z, é um sinal de que o evangelho primitivo morreu ou está morrendo? Essa seria aqui a pergunta dela. Não vejo assim, eu não vejo. Gente, olha só, a geração do evangelho primitivo, né, que a gente vê em Atos, essas coisas todas, era uma geração que viveu a sua época. Viveu a sua época. Viveu a tecnologia que existia naquela época, viveu a questão política, social, econômica que existia ali. Nós vivemos o que está aqui agora. Tudo muda. A única coisa que não pode mudar são os princípios que Jesus nos deixou. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos se amarem uns aos outros. Isso é imutável. Passa gerações e gerações. Se nós amarmos as pessoas, somos cristãos. Se não fizermos isso, não adianta, a gente pode tentar fazer o que for, a gente vai estar fugindo do evangelho. Então, assim, o que é ser o evangelho, viver o evangelho de Jesus? O que é viver o reino de Deus, assim como a igreja em Atos dos Apóstolos? Primeiro, o amor está em primeiro lugar. Amar a Deus, amar o próximo. Se a gente conseguir viver isso, a gente já está vivendo o evangelho. Verdade, eu costumo dizer, inclusive, quando me perguntam se a juventude hoje é uma juventude menos santa do que a juventude de nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Tem gente que até estende, né? Se a igreja hoje ela é menos pura ou é menos santa do que Deixa eu te dar um exemplo. Existe uma frase muito conhecida de uma pessoa falando sobre a geração seguinte, né? E a frase é o seguinte: esses novos jovens vão acabar com o nosso país. Eles são promíscuos, eles não sabem o que querem da vida, eles não estão querendo ter responsabilidade nenhuma, eles vão destruir a nossa nação. Essa frase é do Império da Babilônia. Está numa tábua, num museu que foi encontrado nas ruínas da Babilônia. Ou seja, toda a geração anterior vai criticar a próxima, porque vê as questões diferentes e existe o senso crítico, porque é diferente daquilo que viveu. Então, que a minha geração, aquela coisa nostálgica, né? Aquilo que era época, aquilo que era coisa boa, né? E aí vê o novo e tem um posicionamento crítico em relação a isso. Então, isso acaba acontecendo também na igreja. Acha que o culto tinha que ser na época de alguns anos atrás. Tem gente que eu conheço que fala que tem que ter órgão na igreja,
Porque eu tô imaginando quando eu começar a ter picape de DJ aqui nas igrejas, desculpa, a gente fazer um culto mais tuf, 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 tuf. Então, essa é a expectativa, a gente olha para o futuro. Tem gente que fica olhando para o passado. Então, essa relação, existe sempre essa questão. Viva os princípios do Evangelho. O resto muda, o estilo vai mudar, as tecnologias vão mudar, a questão socioeconômica vai mudar, mas o princípio do Evangelho é eterno. É o amor, a salvação em Cristo Jesus, a vida comunitária, a justiça do reino de Deus e o Espírito Santo conduzindo as pessoas. Isso é imutável. Na verdade, em todas as épocas, né? Não só o jovem, mas a igreja, o cristão, ele teve as suas dificuldades. Não é que seja mais fácil ou mais difícil naquela época. Eles tinham as dificuldades deles, que para eles eram difíceis. Nós temos as nossas, que para nós é difícil. E a igreja não é mais santa, não é menos santa. Na verdade, o Espírito Santo continua aí atuando da mesma forma. Ele não muda. Agora, a sociedade muda. A geração teve a X, tem a Y, tem a Z. Eu costumo dizer que se nós vivêssemos, nascêssemos há 50, 100, 200 anos atrás, íamos ter as mesmas dificuldades, Com certeza. Ia ter a mesma proximidade de Deus e tudo mais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pablito, o Igor, ele vai fazer a pergunta. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. É que tem muita, eu estou selecionando aqui, mas tem uma que eu achei interessante. Eu gosto das mais polêmicas, tá, gente? Pode mandar as mais polêmicas. Tá, liga aí. Boa noite. Saiu. A pergunta é justamente a respeito disso, porque pelo que eu vi, a primeira geração só queria sobreviver. Aí queria dar sobrevivência para o filho. E foi piorando com o decorrer do tempo. Eu falo justamente isso. Porque a gente está caminhando para o fim. Então, a tendência não é realmente piorar? Vocês estão falando aí que não, cada geração é sua geração, mas a tendência não é piorar? Eu não acredito que não. Sabe por quê? Porque, pelo que nós estamos vivendo hoje, isso é uma questão, tudo isso que a gente está vivendo é uma questão básica de educação. É um princípio de educação. Essa palestra que eu dou sobre geração Y, eu dei numa conferência de pedagogia, uma conferência de educação religiosa. E isso é muito importante, porque como é que você está educando o seu filho? Ou quando você tiver filho, como é que você vai educá-lo? A tendência é que melhore. Por quê? Porque a gente está aprendendo com erro. A gente aprende com erro. Até a nossa geração, que viveu muito essa questão da liberdade, vamos fazer o que aconteceu, se machucou muito. Então, a tendência é que ela ensine para o filho, tenha liberdade, mas olha, filho, eu vou te mostrar aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, e talvez você tenha escolhas melhores do que eu. A liberdade da escolha vai ser dada ao filho, mas agora, é aquela coisa, quando você dá liberdade demais, você vai acabar se machucando, você vai acabar cometendo muito erro. Então, a gente teve que ir do 8 ao 80, de uma hora para outra, de uma ditadura militar repressiva para uma liberdade total. Agora que pode começar a ter um equilíbrio. Isso vai depender de como nós vamos educar nossos filhos. É simplesmente uma questão de educação. Como você vai educar? Como é que você vai criar? A forma que você vai fazer isso vai influenciar o futuro. A questão da tecnologia, da forma socioeconômica que o país está vivendo, é 50%. Os outros 50% é a forma como o pai vai criar o filho. Isso vai moldá-lo na próxima geração. Beleza. Aqui tem uma pergunta da Dani Martins, lá da Holanda, internacional. Nossa. As igrejas tradicionais estão cada vez... Essa aqui é o que ela julga, né? Eu até discordo um pouco da pergunta, mas eu queria saber o que você acha. As igrejas tradicionais estão cada vez mais vazias de jovens. Seria a hora de mudar? Sim, isso é uma verdade. Você que está lá na Holanda, glória a Deus pela sua vida, cara. Tomara que você não esteja num café, que eu sei o que o pessoal faz lá nos cafés lá em Amsterdã, né? Mas, olha só, isso é verdade. As igrejas tradicionais estão ficando cada vez mais vazias, porque tiveram um enrijecimento, a palavra é difícil, no meio da sua liturgia, no meio do seu modo, acharam que aquilo tinha que ser daquela forma, daquela maneira. Engessado, né? Ficaram engessados.
Eu fui numa igreja em Porto Alegre, uma igreja com mais de 100 anos, uma das primeiras igrejas batistas no Brasil, uma igreja com mais de 100 anos, uma catedral linda de mármore preto, uma coisa de louco. 15 pessoas. 15, um lugar para 500. O templo tem capacidade para 500. Eram 15 pessoas, porque ficaram de uma forma seca, ia só coroa, só terceira idade, porque mantiveram aquilo que era lá atrás. Sim, eu tenho um livro que eu utilizei para a minha monografia, que se chama Código Y, conhecendo a geração que está mudando o país. Marcos Cagliari é o nome do autor. Se você puder procurar, Código Y, a geração que está mudando o país. Um livro excepcional. E nesse livro ele fala, a nossa geração está mudando o país. Se as empresas, se a faculdade, a forma de ensino, e se as igrejas não mudarem, elas vão ficar para trás. Ele cita o exemplo da bola de neve. Ele cita o exemplo de... Não são cristãos os autores do livro, mas ele cita o exemplo da bola de neve. Como a bola de neve consegue ter o sucesso porque alcança a imagem do jovem. Então ele fala, se as igrejas não conseguem ter um foco em alcançar a juventude, essa geração, e não mudar seus preceitos, vão ficar para trás. Isso que a gente está fazendo olha só como a gente consegue trabalhar isso. A gente consegue ter um ambiente de culto descontraído, com louvor, com que tem a nossa cara, com uma coisa de cenário, uma coisa que a gente usando as redes sociais. Então, tudo isso é importante, porque a gente consegue alcançar a nossa geração, a gente não fica para trás. E sim, as igrejas tradicionais, se elas não se ligarem, elas vão morrer. Tem muita igreja morrendo. O que não muda é a essência do Evangelho. O que não muda é a essência do Evangelho. Cristo morreu na cruz para te salvar, não Exatamente. tem outro caminho a não ser Ele. Isso não muda. Agora, como que eu vou falar isso para o mundo, principalmente para o jovem? E sim, as igrejas tradicionais estão morrendo, infelizmente. Muda, né? Mais alguém tem perguntas aí? Senão eu vou fazer aqui. Pablo, pode perguntar. Oi, boa noite. Assim, sobre esse assunto que o Igor até começou, a menina, na verdade, perguntou aí, eu sou um pouco mais criterioso também. Assim, eu não concordo que fique exatamente do jeito que as igrejas estão, as tradicionais, mas eu vejo hoje em dia uma geração de jovens cristãos muito fora de foco, fora de visão, muito disperso, praticamente ninguém sabe o que é orar. Você está numa igreja lotada que tem 500 membros num culto animado, mas na intercessão da igreja tem 5, 6, entendeu? Eu estou falando isso de um modo geral, e eu fico preocupado porque isso não é só na questão de estar cheio, estar vazio, mas eu acho que a gente vive uma geração em que, infelizmente, mais da metade da igreja nem salvo vai ser. Porque são pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem do modo que quer, vive a vida que quer, faz o que quer, e que não tem liberdade. A liberdade tira a santidade dessas pessoas. E do modo que está, essa liberdade invadiu a igreja, e a igreja agora não prega mais a essência do Evangelho, não estou falando de um modo geral, entendeu? Não está esquecendo do que é mais importante, do que tem que abrir mão. Uma geração que não se incomoda de perder um culto, de perder uma reunião, de não estar em certos tipos de evangelismo, mas se for já um mais animadinho, que vai ter um DJ lá no evangelismo, ele vai, mas se for para entregar panfleta, ele já fica, não sei falar, entendeu? Eu acho que essa geração, ela está, na minha opinião, ela está tirando essa modernidade dentro da igreja, está tirando a santidade. Não que seja só culpa disso, mas eu acho que as pessoas estão se perdendo por causa dessa liberdade, e eu acho que tinha que ser um pouquinho, não precisa ser tradicional, mas eu acho que os princípios que eles têm, apesar de serem poucos, são princípios que vão levar eles para o céu. Agora, eu não sei que os princípios que são usados hoje tá nos levando para esse mesmo caminho. Deixa eu te falar o seguinte. Quantos anos você tem? 23. Quantos anos? 23 anos. Tá bom. Deixa eu te dar uma estatística que acontece
mais ou menos desde a década de 40. Somente 20% da igreja é envolvida com evangelismo, com intercessão, em todos os tipos de igreja. Então, a gente Quer dizer que não é um problema, então, não da é geração. um problema da geração. Porque na geração dos nossos pais, tinha um grupo que fazia a moeda girar na igreja. Tinha o grupo que estava na intercessão. Tinha o grupo que estava fazendo. E a maioria da igreja não participava. Na geração dos nossos pais já acontecia isso. Na geração dos nossos avós. Eu sou de uma linha de família batista, e aí eu posso falar com maior propriedade da minha denominação, que o meu bisavô foi pastor batista, meu avô é diácono batista, presidente dos homens batistas do Brasil, ele já foi. Meu pai trabalhou com juventude batista durante muitos anos, minha mãe é pastora de adoração por muitos anos, então eu venho de uma família muito tradicional, muito conhecida no meio batista. E sabe, pelo menos eu posso falar da minha realidade, que é uma igreja tradicional que está há mais de 100 anos no Brasil. Isso não é da nossa geração. Isso já aconteceu muitas vezes. Meu bisavô, ele tinha que caminhar quilômetros para fazer cultos. As pessoas lá queriam fazer cultos, recebiam, mas quando chamava aquelas pessoas para ir para algum outro lugar para fazer um culto, porque não tinha essa comodidade de carro tão fácil, elas iriam? Não. Meu bisavô tinha que ir sozinho. Isso estamos falando da década de 40. Então, essa visão crítica, infelizmente, ela é passada por uma questão de educação. Lembra que a gente fala que tudo é um princípio de educação? Como nós somos educados a ver a situação? Então, quem viveu mais tempo e consegue ter o discernimento de olhar a geração anterior e olhar hoje, consegue perceber algumas diferenças. Os meus pais, meu pai fala, meu pai viveu numa época em que a igreja, ele era líder de jovens, e tinha lá 60 jovens na igreja na época. Hoje, quantos estão na igreja? Somente 2. Quantos continuam vivendo no Evangelho? Somente 2 ou 3. Dos 60 que viveram na época da líder de juventude. Então, naquela época que a igreja era mais tradicional, estava correta? Os princípios? Ou houve acompanhamento? O grande problema é que isso passa por liderança. A responsabilidade é nossa, como líderes hoje, fazer com que sejamos exemplo de vida e guiá-los através de viver uma vida cristã contínua, em que você nunca desista de Cristo, nunca desista da igreja. Então, isso é uma culpa da liderança, não da geração. Não é uma da geração, isso é uma culpa porque a gente aprende, a gente acaba aprendendo. Se eu não tive um líder que me estimulasse, que me incentivasse, que mesmo nos problemas difíceis, mesmo nas questões complicadas da vida, ele não estivesse junto comigo e não fosse um exemplo de vida cristã, quem eu iria seguir? Então, o grande problema foi na educação dos pais que nós tivemos, na liderança das igrejas que nós tivemos, que não conseguiram manter com que jovens que estavam na igreja e hoje estão fora, continuassem. Hoje a gente conhece um monte de gente que está fora de igreja, eu conheço um monte de amigos meus que cresceram comigo que estão fora. Eu te digo os problemas. E a maioria, ou é problema da questão familiar, como aprendeu, ou foi problema de liderança mesmo, que não pôde estar junto. Então, essa visão crítica de que no passado é diferente, hoje a gente está muito supérfluo, no passado eles eram tão supérfluos quanto a gente é hoje. Isso é uma questão de que, mas pelo menos hoje a gente tem muito mais gente dentro da igreja. Tem muito mais gente. Se existe um local que pode haver transformação, é na comunhão entre os irmãos. É na comunhão em que o Espírito Santo age, porque onde tiver um ou mais reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Então, hoje tem muito mais chance, pelo menos, de a pessoa ser transformada e ser impactada na comunhão da igreja do que havia há anos atrás. O Alexandre vai perguntar, depois eu tenho 2 perguntas aqui. Uma eu acho que até que foge um pouquinho, mas se você puder dar uma pincelada aqui, Alexandre. Klinger, percebemos que nas gerações, você falou que existe, né, características das gerações, as pessoas, tanto características positivas quanto negativas. A geração Y, uma coisa que me chamou a atenção, você falou que é uma geração que não insiste muito
desiste facilmente de seus objetivos, das coisas que tem como alvo. A minha pergunta, como que a experiência de fé, já que a gente está fazendo essa relação, né, igreja e geração, sociologia, como a experiência de fé em Cristo Jesus, né, pode fazer com que o jovem dessa geração possa trabalhar isso, trabalhar essas dificuldades, essas características, vamos colocar aqui, entre aspas, negativas? Bem, antes de responder essa pergunta, avisava para o pessoal da mesa lá do som, já acendeu a luzinha vermelha aqui de bateria fraca, tá? Que aí já fica de olho aí, começar a falhar. Olha, isso é essencial, porque uma das características nossas é o seguinte: só entende quem sente. Por exemplo, eu posso aqui começar a falar da torcida do Flamengo. Os flamenguistas vão entender, eles sentem. Eu sou tricolor. Se eu falar da minha torcida, da torcida fluminense, quem é tricolor vai entender. Quando você se converte, quando você tem uma experiência com Jesus, o meio onde você está, se você teve uma experiência num meio mais pentecostal, num meio mais tradicional, no jeito, qual o seu estilo de vida também, tudo isso acaba influenciando para como você vai lidar com a sua experiência de fé. Então, tem gente que, quando se converteu no ambiente pentecostal, se encaixou perfeitamente. Eu conheço gente que se converteu no ambiente pentecostal, em Assembleia de Deus, ou até mesmo em Nova Vida, e acabou indo para uma batista, porque a experiência de fé nesse meio, a gente chama de fenomenologia da religião, a sua experiência de fé acabou se encaixando mais com o estilo da pessoa, com o seu jeito de ser. E quando a gente começa a trabalhar esses problemas, a questão não é realmente a experiência de fé, mas sim como no ambiente onde ela tem essa experiência, isso é conduzido. Por exemplo, é muito tradicional, é muito comum, não é tradicional, é muito comum a gente ver nas igrejas uma pregação de superação. Deus vai te fazer vencer no trabalho, Deus vai te fazer prosperar. É uma questão da teologia da prosperidade, uma questão que está muito em enfoque, principalmente no meio neopentecostal. Não, você vai conseguir, porque na sua dificuldade você vai clamar, você vai resistir. Para quem é da juventude, que vive essa questão de baixa resiliência, que, poxa, se tem uma dificuldade, eu acho que eu vou desistir, é melhor mudar para alguma coisa, procurar algo que não tenha tanta dificuldade, assim, você se encontra no meio de uma mensagem, num ambiente onde a fé promove isso, né? Olha, não desista, Deus está contigo, Ele pode estar na fornalha ardente, as músicas que nós cantamos no louvor, muitas vezes refletem isso, então não desista, Deus está contigo, não vai, muitas vezes isso nos impulsiona, Deus está falando que não é para desistir, então eu vou continuar. Que é uma verdade, né? Mas que é bem propícia para essa geração. Né? Exatamente. Por exemplo, se você vai num ambiente mais tradicional, por exemplo, mais batista, um presbiteriano, mais tradicionais, talvez você não vai ouvir muito essa mensagem de superação. Você vai ouvir uma mensagem de tipo, olhe suas escolhas. Deus tem um propósito para a sua vida. Aonde você tem que saber a escolha certa, onde você tem que saber escolher. Também é uma verdade. Então depende de onde a pessoa está. O ambiente onde ela está, na sua igreja, onde a fé é dissemida, diluída, onde vai ser falada, muitas vezes vai orientá-la. Então tem essa questão também de linha cristã. Se você está num ambiente pentecostal, a pessoa muitas vezes vai falar, olha, não desista, Deus é contigo, Ele está lá, os anjos estão acampados ao seu redor, e onde você fizer a planta dos seus pés, você vai conquistar. No ambiente tradicional, você vai falar, olha só, Deus tem um plano contigo, tem um propósito, saiba fazer a escolha certa, porque os planos de Deus são de paz e não de mal, então você tem que saber escolher isso. Então, depende do local aonde você está, aonde você estiver, o que você receber essa experiência de fé, vai te trabalhar ou não a sua forma de conduzir isso. Como o nosso tempo já está quase acabando, deixa eu fazer um comentário aqui do nosso pastor Glaucio, está lá ligadão lá na gente aí. A paz, pastor, Deus abençoe. Pastor, se eu não comentar, ele vai botar aqui, né?
comenta, então vou comentar logo. Ele disse o seguinte: uma vez comunicando os princípios do reino, não podemos... uma vez comunicando os princípios do reino, não podem ser relativizados. Aí ele vai e complementa aqui: a igreja precisa entender e se adaptar aos anseios da geração Y para comunicar o evangelho. Eu acho que foi um resumo de tudo que você falou, né? Exatamente, não é muito bem. criticar, não é falar mal, porque ela tem qualidades, essa geração, ela também tem defeitos, mas a geração X também tem, Exatamente, e a anterior também, e a geração do meu bisavô também, e a anterior a ele também, e a igreja primitiva também. A questão é conhecer essa geração, entender o perfil dela e se adaptar a essa Exatamente. necessidade, né? O pastor foi muito feliz, porque é justamente isso. Qual é o princípio da Bíblia? Qual é o princípio que Deus nos deu? Amor, o reino, a vida comunitária da igreja. Por isso que nós temos a Bíblia, para nos pautar, para nos guiar, é entender, só para a gente poder entender uma questão de geração. Paulo fala em Corinto que as mulheres não podem falar dentro da igreja, que as mulheres não podem ministrar. E é no Novo Testamento, né? É no Novo Mas Testamento. se não entender o contexto, faz uma bagunça danada. Mas ele fala na igreja de Corinto, na Grécia, na igreja de Roma, ele fala: estou enviando a irmã Febe. A líder da igreja de Roma era uma mulher, era Febe. Então, tentando imaginar, porque é uma questão cultural da localidade e daquela geração que estavam vivendo. Paulo foi muito sábio com isso. Paulo foi sábio porque ele identificava nas igrejas onde ele necessidades pontuais, né? É necessidade. A gente tem que entender isso. Se Paulo fala uma coisa em Roma, na igreja de Roma, na carta aos Romanos, ele fala uma em Corinto, ele fala uma para Éfeso, ele fala uma para Filipos. Então, cada igreja tem a sua particularidade, porque está num local diferente, uma cultura diferente, e aquela geração estava vivendo uma geração bem complicada com o Império Romano oprimindo eles. Então, a gente tem que olhar para a nossa situação. Somos geração Y na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Quais são as nossas características? Quais são as nossas necessidades? E aí a igreja tem que olhar isso e entender para poder levar os princípios cristãos: o amor, a justiça, a paz, a vida comunitária, a ação do reino de Deus na vida. E isso, quando fizermos, Deus vai agir. Clíndia, para a gente estar finalizando, deixa eu fazer aqui... peguei as perguntas aqui, fiz mais ou menos aqui um resumo aqui e tal. Eu vou perguntar tudo de uma vez. Algumas têm até ideias diferentes, mas eu acho que dá para você dar uma pinceladazinha aí rapidinho para a gente. O Gabriel Teixeira de Belo Horizonte pergunta se a geração Y é um sinal de que a igreja não está priorizando o reino de Deus. Aí, eu vou tentar fazer junto aqui. Aí a Cristina do Rio de Janeiro pergunta se a geração Y é a culpada de tantos jovens estarem abandonando a igreja. Você já até falou um pouquinho sobre isso, né? Aí a Aline de São Paulo pergunta se... Ela já muda um pouquinho, né? Ela pergunta sobre os jovens alternativos, o estilo, se isso é correto, até que ponto dentro da luz da Bíblia, porque segundo ela também é uma característica dessa geração. E é isso aí. E tem mais uma que eu pulei aqui, senão ela vai ficar chateada se eu não perguntar. Que é o Danilo Reis, lá da Bahia. Ele pergunta se essa geração Y, por ser mais liberal, por aceitar mais as coisas, se permite com mais facilidade, ou se aceita com mais facilidade, os homossexuais nas igrejas, diferentemente dos velhos que criticam. Aqui, pelo que eu entendi, ele não está falando do homossexualismo em si, mas realmente dos homossexuais que entram, creio eu, pela pergunta aqui, esperando receber, né, alguma coisa de Deus, uma transformação. Mas o que você diz aí dessas... Bem, gente, já que a gente está caminhando para o final, já vou começar a falar como se fosse um encerramento, né? A nossa geração Y, ela está vivendo uma transição. É a geração que vai viver a maior transição de todas. Porque o que a tecnologia vai passar daqui para frente, a gente não sabe como que isso vai acontecer. A gente não sabe como é que o Brasil vai estar daqui a alguns anos. A gente está vivendo uma meia crise agora, a gente sabe que vai passar, já estão sendo tomadas medidas para passar isso, mas tirando esses
3 anos de crise que a gente viveu no país, a gente só estava vivendo uma crescente. E a ideia é que o Brasil só vai viver uma crescente cada vez maior. Então, a expectativa para o nosso país, para as nossas futuras gerações, é uma esperança muito boa. E a nossa geração tem um papel fundamental que está vivendo uma grande transição. Somos a última geração do século XX e a primeira que vai estar inaugurando o século XXI, vai começar a ter filhos. Então, isso é muito importante. Sobre essa questão, jovens da geração Y que acabam se afastando da igreja, ela muita gente sai, vai embora, mas eu já falei aqui, nas gerações anteriores acontecia muito isso, muita gente ia para a igreja e depois se afastava. Eu dei o exemplo do meu pai, aqui da geração da vida dele, na minha mãe também, pessoas que nasceram com ela e que entraram na igreja com ela, hoje muitos não estão mais no evangelho. Então isso é muito complicado. É porque hoje, como a proporção é bem maior, como o evangelho cresceu mais, a gente consegue ver isso muito maior também. Antigamente éramos 5 milhões de evangélicos, hoje nós somos quase 30% da população. Então a nossa crescente está muito alta, então isso é muito mais visível, mas o fluxo acaba sendo o mesmo. Muita gente acaba entrando, muita gente acaba saindo. O que permanece é, com a ação de Deus, é a forma como a liderança vai trabalhar isso. Por isso a responsabilidade maior está em cima dos líderes. Por isso trabalhar com juventude, a gente tem um grande problema na Baixada, que as igrejas não investem muito em líderes de jovens na Baixada Fluminense. Isso não acaba acontecendo, isso é um grande erro. Tem que se trabalhar isso, porque é nessa geração que a gente tem que pegar e tem que firmar. Porque senão, muita gente, acontece muito na minha igreja, o cara começa a noivar, aí começa a planejar casamento, cara, você não vê mais o cara na igreja. O cara tá fazendo tripas coração, trabalhando hora extra aqui, hora extra ali, e vende docinho para arrecadar, para poder fazer o casamento dele. Porque a característica da nossa geração, né, a gente tem que fazer um casamento de 30 mil reais, no melhor local, com filmagem, fotografia, tudo mais. Não pode chamar a igreja toda, porque você não pode chamar a sua comunidade de fé, você só pode chamar 100 pessoas no máximo, porque é o que está lá, então você exclui aquela irmãzinha que estava sempre orando por você, que orou pelas suas dificuldades, você não chama ela para o seu casamento. Já estou descendo o cajado aqui, né? Mas acaba acontecendo isso, porque a gente tem que fazer aquele casamento, pagar bem casado de R$5 cada bem casado. Nem é tão gostoso. De Nutella, bem casado de Nutella, porque você tem que pagar o negócio lá, então você faz tripa coração para isso. Característica da nossa geração. Os anseios são diferentes. Existem cultura, a forma que a pessoa vai sair, o porquê que a pessoa vai sair é diferente, mas isso aconteceu nas outras gerações também. Muitas das vezes é por outros problemas, por outras dificuldades. Aqui só muda o que é, a forma que está tirando a pessoa da igreja. Então a nossa liderança tem que estar aqui, junta, acompanhando, correndo atrás, orientando, discipulando no meio certo, sabe? Trazer a galera para trabalhar junto, isso é necessário. Questões alternativas, jovens alternativos, né? Muitos que trabalham com visões diferentes. Cara, isso é necessário porque acrescenta pluralidade na igreja. A igreja é um local plural, né? A gente pode viver aqui nessa igreja 4 gerações diferentes. Você pode ter 4 gerações diferentes aqui. E gente que pede a ditadura e gente que está louco por PT continuar no governo. Então, a igreja é isso. E o Espírito Santo está aqui, velho. Então, olha que loucura que é. Equilibrando tudo isso aí. Então, olha só que coisa doida. Então, assim, a mensagem do Espírito Santo é trazer unidade. No meio da diversidade de pensamentos, de opiniões, de jeitos, existe a unidade no Espírito Santo. Então, sabe, se a pessoa pensa um pouco diferente, ou pensa de um jeito, é o que o pastor de vocês falou, os princípios não são relativizados. Eles não são. O princípio é o mesmo, é o amor, é o reino de Deus, é o Espírito Santo conduzindo, é o amor, a comunhão, a adoração, o discipulado, o serviço e o evangelismo, a propagação do evangelho a todas as criaturas. Isso nunca pode mudar.
O resto, amigo, você pode ser totalmente diferente de mim. Você pode ser, vamos lá, eu sou um garoto branco, que torce para o Fluminense, que gosta de bossa nova, que é de direita, pensamento político de direita. Você pode ser um negro flamenguista de pensamento de esquerda, que gosta de pagode. Eu te amo em Jesus Cristo, amigo. Somos irmãos e vamos estar no céu juntos. Isso não tem problema nenhum. Traga, se a pessoa tem o Espírito Santo, se ela quer viver os princípios do Evangelho, está aqui, gente. É para abraçar. E em questão dos homossexuais, gente, a gente não pode ter um preconceito com isso, sabe? Muitas das vezes você pode estar no local de trabalho, mas você está lidando com gente que é homossexual. Eu conheço com amigos meus que, na época que a gente estudava, não eram declarados. A gente tinha aquela coisa de que esse aí é mais ou menos. E hoje, né, depois tem faculdade, aí chega na faculdade, o cara se liberta, meninas que são lésbicas, aí se encontra, oi, Clíngia, tá fazendo o quê? Estudei teologia, você é pastor, tudo mais. Essa aqui é minha namorada, uma garota falando. Essa aqui é minha namorada. Tá tudo bom, um prazer. Não haver preconceito, é amar. Essa pessoa precisa do amor de Deus tanto como qualquer outra. Gente, a gente coloca o homossexualismo como se fosse o pior pecado do mundo. Amada e respeitada, né? É, amada e respeitada. A gente coloca o homossexualismo como se fosse o pior pecado do mundo. Gente, todos nós pecamos. Todos somos pecadores. Eu preciso da misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida. Porque se eu não vigiar, eu vou acabar pecando. E isso não me faz diferente da pessoa que está lá vivendo o homossexualismo. Então, não existe diferença. Talvez essa pessoa, no final da sua vida, ou em qualquer momento, ela vai ter um encontro com Jesus, ela não vai ser diferente de você. Existe um programa que eu trabalho, chamado Celebrando a Recuperação. É um programa que começou nos Estados Unidos com o pastor Rick Warren, na igreja de Saddleback, veio para o Brasil, é muito difundido aqui no Brasil, que trabalha assim, como você superar os seus vícios, seus problemas. Então, você chega no Celebrando a Recuperação, o CR, você tem grupos específicos. Aí tem lá o pessoal que trabalha com alcoolismo, dependência química, mentira. Tem um pessoal que trabalha com codependência. Tem um pessoal que trabalha com fala, se ira facilmente, pessoal que só vive reclamando, fofocando. Então são grupos de apoio, como se fossem Alcoólicos Anônimos, mas são grupos de apoio para várias áreas da vida em que você precisa de uma recuperação, porque todos nós pecamos em alguma área. A sua fraqueza pode ser uma queda, uma fraqueza da pornografia, então você precisa de recuperação em relação a isso. Outro é da mentira, então precisa trabalhar isso. Outro é o homossexualismo. Então a gente vai, trabalha, fala do amor de Deus, vem estar junto. Se cair, vamos continuar amando. O grande problema é que antigamente, aí eu vou descer o pau mesmo nas gerações anteriores, é exclusão na hora. Quantos hoje... Como se quem excluiu não errasse. E assim, quantos que nós conhecemos hoje que saíram da igreja e nunca mais voltaram porque passaram pela vergonha de ser colocada na frente da igreja, diante de todo mundo, e dizer, esses aqui são amaldiçoados porque pecaram, vão embora daqui. Quantos? É esse princípio que tem que ficar desse tradicionalismo? De jeito nenhum. Que a pessoa venha com seus problemas, com suas dificuldades. Se ela errar de novo, a igreja está aqui para ser local de cura, para ser local de tratamento. E se ela cair, se ela pecar, vamos abraçar, vamos continuar, vamos, porque no final da nossa vida estaremos todos no céu, honrando e glorificando o nome do Senhor, porque o que importa é Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita na vida de cada um. Amém. O maior exemplo é do próprio Cristo, né? Exatamente. Ele só andava com pessoas que aos nossos olhos não valiam nada. Mas, Klinger, queria te agradecer, cara, que legal. Falei muito pouco, porque não tenho conhecimento para falar muito, mas aprendi tanto, cara, que legal. Show. Eu ficava aí... Gente, se quiser, meu Facebook, Klinger Antunes. Klinger é um nome muito... Tem que soletrar, né? Klinger. Então, você botar Klinger certo, dificilmente você vai achar algum diferente. A não ser do outro lado da Holanda, né? Porque é um nome alemão, né? Então não vai achar muitos. Mas
Klinger Antunes é meu Facebook, se quiser me adicionar. Eu sempre coloco algumas coisas, palavras, devocionais. E o nome do ministério da nossa igreja é Ministério One Up. Ministério One Up, só escrever lá, Up, né? Que aí tu vai ver a nossa logo lá, o logo do Mário lá, nosso ministério. A gente fez um culto semana passada só sobre a Marvel e a DC Comics, falando sobre o que o reino de Deus tem a ver com o universo da Marvel e da DC. A gente vai caminhar fazendo cultos, vai ter um culto falando só sobre Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, Senhor dos Anéis, sobre essa questão de RPG. A gente vai estar trabalhando um culto só sobre isso também. A gente é uma galera bem nerd e a gente gosta disso, sabe? Então, que Deus abençoe a todos, uma honra e um prazer estar aqui com vocês, que vocês possam estar caminhando com Cristo cada dia mais. Amém. É isso aí. Vamos orar então, para a gente estar encerrando agora. Você que está em casa aí, se quiser deixar alguma pergunta aí, tal, pode deixar que depois eu dou um jeito de passar para o Klinger, ele responde aí, passa. E você está convidado para estar aqui com a gente. Amanhã, domingo, tanto na parte da manhã, às 9 horas, quanto à noite, às 19, estaremos tendo um culto aqui. Você está convidado. Até você da Holanda ali também, se der para você vir, vem. Mas você aqui da proximidade, vamos adorar a Deus juntos. E é isso aí, Senhor, em nome de Jesus eu quero te agradecer, meu Pai, por termos aprendido contigo, termos aprendido, Pai, que independente da geração em que nascemos, independente, Pai, de qualquer coisa, a diferença é feita através do Teu Espírito em nossas vidas, Pai. É o Senhor em nós que faz a diferença, Senhor. Usa-nos, Pai, que venhamos entender as nossas qualidades e usá-las no Teu reino, que venhamos entender também os nossos defeitos, Pai, e corrigi-los à luz da Tua palavra, Pai. Fica conosco, leva-nos em paz, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Galera, encerrou aí? Não? Encerrou não. Vou dar os avisos aqui. Amém. Glória a Deus. Estamos ao vivo ainda. É ao vivo, né? Ao vivo é ao vivo. Agora encerrou. Agora eu posso falar. Pessoal, os avisos aqui.